Você sabia que no Velho Testamento uma das leis dizia que o soldado, o homem que estivesse construindo a sua casa ou terminou a construção da sua casa, mas não teve tempo de inaugurá-la ainda, ele era dispensado do serviço militar? Não? Não sabia disso? Mais uma curiosidade da Bíblia chegando até você. Nosso canal tem essa proposta, trazer informações, o aprendizado da palavra de Deus em forma de curiosidade. E hoje você vai aprender mais essa novidade, mais essa curiosidade. Você que talvez já tenha até lido toda a Bíblia, mas de vez em quando você assistindo nossos vídeos, você vai dizer assim: eu nunca ouvi falar sobre isso. Mas antes de continuarmos esse assunto, deixa eu dar um recadinho para você. Vem aqui comigo, olha. Eu quero pedir para você que está chegando agora, você que já está assistindo nosso canal, mas ainda não fez a sua inscrição. Faça a sua inscrição. Olha, uma coisa importante, ao fazer a sua inscrição, ative o sininho, tá bom? Porque ao ativar o sininho de notificações, você habilita a receber toda vez que nós estivermos colocado no ar já um vídeo novo. Estamos chegando com 2 ou 3 semanais aí, tá bom? E curiosidades da Bíblia, você vai ser o primeiro a ser notificado. Isso é importante, tá bom? Conto com a sua presença, conto com a sua inscrição. Então venha comigo que nós vamos continuar esse assunto, essa curiosidade de hoje, tá bom? Antes de prosseguirmos, vou ler uma frase que para vocês, todos os vídeos nossos eu deixo uma frase interessante de alguém que deixou escrito em um livro, que alguém que deixou registrado em algum lugar, algumas vezes versículo da palavra de Deus também para nossa edificação. Essa frase é de um missionário britânico pioneiro na China, um dos primeiros missionários britânicos a ir pregar o evangelho na China. O nome dele era Hudson Taylor. Hudson Taylor. Você já ouviu falar de Hudson Taylor? Olha a frase que ele disse: todos os gigantes de Deus foram homens fracos que realizaram grandes proezas para ele porque contavam com sua fidelidade. Olha que interessante. Deus não escolheu gigantes, eram homens fracos, mas que confiavam inteiramente no Senhor, inteiramente em Deus. Muito bem, o assunto de hoje, ele realmente é interessante. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Você já tinha ouvido falar que um homem, se ele estivesse na época da guerra, quando o povo de Israel estivesse para ir para a guerra, se um homem estivesse construindo a sua casa, ou se ele tivesse terminado a sua construção, mas não deu tempo ainda de inaugurar, naquela época, era costume dos judeus, quando terminava a sua obra, quando terminava a construção, era costume eles chamar o sacerdote e fazer um cerimonial de consagração daquela casa. Ele consagrava aquela casa. Era feito uma oração. É como hoje você chamar o pastor, terminou sua casa? Chama o pastor, faz uma oração para abençoar. Era nesse sentido. Mas se ele tivesse terminado a sua casa, mas não teve tempo de fazer isso, de consagrar a sua casa, então ele era dispensado do serviço militar. Ele era dispensado, ele voltava para casa. Se ele já estivesse lá no campo de batalha, ele voltava, e se fosse notificado de antemão, ele não precisava ir enquanto ele não tivesse feito a dedicação ou a consagração daquela construção que ele estava realizando. Era interessante, né? Interessante. Será que alguém não começava a construir só para escapar de ir para a guerra? Eu acredito que não. Eu acredito que os povos de Israel eram homens que lutavam, homens que amavam a pátria e tinham o maior prazer, desejo de estar na frente de batalha defendendo o seu país, a sua nação, porque eles sabiam que o Senhor dos Exércitos estava sempre na frente. Em nosso país, aqui no Brasil, há também dispensas do serviço militar. É da mesma forma que havia lá os motivos deles, também os nossos aqui também têm motivos. Hoje, por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil, um jovem, ele faz o alistamento e na convocação ele pode ser convocado ou dispensado. E são muitas situações em que causa e é permitido a sua dispensa do serviço militar. Por exemplo, doença, enfermidade é um motivo de dispensa. Outros motivos também causa
uma dispensa do serviço militar. Na época da lei, Deus deu essa lei para Josué. Já estava ali com Josué no domínio e agora Deus diz para ele: olha, o comandante ali deve anunciar para o pelotão. O comandante deve anunciar para o pelotão ali. Se alguém construiu a casa e ainda não consagrou, não teve tempo de consagrar, volte para casa. Deve voltar. Está dispensado do serviço militar. Volte para fazer a sua consagração, a consagração do seu imóvel. Havia outros motivos também que causava dispensa. Por exemplo, um outro motivo que dava dispensa do serviço militar, na época da lei ali, com Josué no comando, era quando a pessoa tinha casado, estava noivo, compromissado, mas ainda não tinha chegado a data do casamento. Era um motivo que ele era dispensado. Outro motivo que era dispensado é quando ele, mesmo já casado, ele ainda não cumpriu o período ali da sua lua de mel. Ele ainda não tinha cumprido ali aquele período com a sua companheira. Então, era também um motivo pelo qual ele era dispensado do serviço militar. Mas é interessante saber que só pelo fato de não ter consagrado a sua construção, ele era dispensado. Ele precisava primeiro terminar a construção, marcar ali, consagrar aquela obra diante de Deus para que fosse abençoada, e depois então ele estava liberado para poder ir à guerra, ajudar os seus amigos, seus irmãos a defender a sua pátria, a conquistar outros povos. Muito bem, bom ter você comigo aqui em mais uma curiosidade da Bíblia, mais uma curiosidade da Palavra de Deus. Mais de 1000 curiosidades da Bíblia está chegando por aqui. Agradeço muito, muito obrigado por sua presença, obrigado por estar comigo aqui aprendendo a Palavra de Deus, tá bom? E para você eu digo, fica com Deus, fica na paz.